no Oriente e no Ocidente do mundo, entre as pirâmides do Egito e o olhar da esfinge que carrega o peso dos milênios, entre as pirâmides e esculturas astecas, maias, incas, olmecas, toltecas e de todos os povos ali do continente americano, pertencente ao período pré-hispânico, entre os papiros que formaram o Antigo e o Novo Testamento, entre os 13 códices em papiros de Nag Hammadi e os seus evangelhos apócrifos, entre os manuscritos do Mar Morto, encontrados ali na caverna de Qumran, que revela parte dos segredos dos antigos essênios, inclusive, entre os quais está o seu mais célebre membro, que foi ninguém mais, ninguém menos que Jesus de Nazaré. Entre as montanhas e templos do Tibete antigo e da China antiga, entre as ruínas de Cartago, Mesopotâmia, caldeus e assírios, persas e babilônicos, entre as antigas escolas de mistérios da Grécia Antiga, que teve ali como membros mais célebres dessas escolas personagens como Sócrates, Platão, Pitágoras, Tales de Mileto, Heráclito, dentre vários outros, ou ainda os mistérios mitraicos da antiga Roma e o cabirismo da antiga Samotrácia. Ali, meus amigos, encontra-se um conhecimento profundo e revelador. Cada códice, cada escultura, templo, sarcófago, são reminiscências, são vestígios ancestrais de uma mesma sabedoria milenar, que guarda os segredos mais profundos relacionados ao ser humano, os mistérios da vida espiritual. Ainda que eles estejam separados por séculos e milênios, por latitudes e pela geografia, em cada um desses povos floresceu em algum momento o conhecimento revelador que abre as cortinas sobre os mistérios da vida e da morte. Nós podemos evidenciar que existe um denominador comum entre todas essas culturas, porque elas possuem uma mesma fonte de conhecimento, que vai ali se manifestando através de infinitas formas no transcorrer dos séculos. Esse conhecimento ele é um só, ele é universal, atemporal e eterno. O nome desse conhecimento, que melhor resume, e a forma como ele tem sido chamado, ele foi batizado com o vocábulo grego gnose. E a definição de gnose é conhecimento revelador ou conhecimento superior. Cada vestígio histórico desse conhecimento revelador é uma espécie de pegada que nos aponta claramente sempre na mesma direção. São passos silenciosos do divino instrutor do mundo, deixando ali um rastro para que a gente possa segui-lo. São símbolos que atuam como se fossem setas, nos apontando sempre para a mesma verdade universal e impessoal. Qual verdade? O Cristo e o caminho para segui-lo. Para a gente começar a entender esse mistério, nós temos que entender primeiro quem é o Cristo. Minha gente, o Cristo é isso que se chama Deus. É a consciência cósmica, infinita e eterna, sem princípio e sem fim, o alfa e o ômega da criação, causa e destino final de todo ser vivente. Isso significa, meus amigos, que o Cristo não é uma pessoa, não é um indivíduo. Uma pessoa, reflita nisso, uma pessoa seria algo definido, limitado pela própria natureza evidente que implica ser uma pessoa. E Deus não é limitado,
Nós não poderíamos jamais colocar Deus dentro de limites, os limites que implicam ser alguém específico. A visão medieval de um Deus antropomórfico, de um ancião ali com uma barba longa, sentado num trono de tirania sobre as nuvens, enviando raios ali, raios e relâmpagos ali contra um formigueiro humano indefeso. Essa visão é absurda e ela causou um estrago irreparável no seio religioso. Essa ideia antropomórfica é fruto de conceitos mentais absurdos que foram difundidos pelos pseudo-religiosos ao longo dos séculos. E aí serviram como base para se introduzir o ateísmo, por razões óbvias. Deus não é um indivíduo. Essa ideia antropomórfica é fruto de conceitos mentais absurdos que foram difundidos por pseudo-religiosos ao longo dos séculos e que acabaram servindo de base para a existência e para a multiplicação do ateísmo, por razões óbvias. Deus não é um indivíduo, ele é a própria luz da vida. É um oceano onisciente, um oceano sem praias e sem margens para sempre e jamais. Essa que é a suprema seidade eterna e infinita se manifestou feito verbo fecundo através dos lábios do divino Nazareno Jesus Cristo. Assim como se fez presente na figura e no verbo divino do Senhor Krishna na Índia Antiga, como fez morada e instruiu o mundo por meio do Senhor Buda, sob o nome de Hermes Trismegisto no Egito Antigo, sob o nome de Quetzalcoatl no México Azteca, de Lao Tse na Antiga China, de Zoroastro na Antiga Pérsia, de Maomé em Meca. Ele é Kukulcã entre os maias, Thor, o filho de Odin, entre os antigos nórdicos, e Jesus de Nazaré entre os cristãos. Há que saber entender isso. Cada um desses indivíduos, cada um desses autênticos super-homens, são manifestações humanas do Cristo cósmico, da suprema seidade divina, eterna e impessoal, muito além da personalidade. São indivíduos que são iluminados no sentido mais completo da palavra. Iluminados por quem? Iluminados pelo quê? Iluminados pelo Cristo cósmico. O Cristo é a chama da chama, a luz da própria luz, a vida e a consciência que palpitam em cada átomo e em cada sol do universo infinito. O Cristo é a própria inteligência de vida que trouxe à existência desde o mais insignificante inseto até a maior das galáxias. Eu sou aquele que sou. Eia Xereiê em hebraico. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, nos diz lá no Apocalipse. Qualquer indivíduo que logre eliminar do seu próprio interior toda a inconsciência que ele carrega, todas as suas iras, impaciências, medos, invejas, soberba, egoísmo, violências, crueldades, ansiedades, luxúrias, cobiças, angústias, autoimportância, rancores, vinganças, etc, etc, etc. Essa pessoa libera sua consciência individual da prisão anímica que ela se encontra. E a consciência individual, uma vez liberada, ela se fusiona com a consciência cósmica. Ela se reconecta, ela religa-se com o Cristo cósmico, de onde um dia todos nós saímos. Esse, meus amigos, é o autêntico
religare, que toda legítima religião almeja. A inconsciência que nos separa do nosso divino Salvador recebeu muitos nomes para poder descrever esse mesmo fenômeno. A inconsciência recebe o nome de pecados em terminologia cristã, demônios vermelhos de Set, no Antigo Egito, agregados psicológicos entre os tibetanos, ou simplesmente o inconsciente da psicologia e da psicanálise modernas. A soma desses elementos psicológicos que cada um de nós carrega no seu próprio interior também recebeu diversos nomes ao longo aí da história da humanidade. É Arimã entre os antigos persas, Mara entre os budistas, Set no Egito, Satã no cristianismo. Ou de maneira mais simples, para que a gente possa entender, o ego, o mim mesmo, o si mesmo, o eu psicológico. Todo mundo carrega uma sombra. E quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Vejam o que nos diz Jung, um dos pais da psicanálise, maiores psicanalistas de todos os tempos. A nossa vida é amarga, porque a gente carrega a dor dentro de nós. O que nós chamamos de eu, de mim mesmo, possui uma natureza múltipla, uma pluralidade egóica. Nós somos muitos eus, e cada um desses eus deseja algo específico. Possui uma maneira própria de pensar e uma maneira própria de sentir. Essa é a causa causorium secreta das nossas contradições internas e da nossa ausência de equilíbrio interior. Por isso que a gente não tem equilíbrio interior. A cobiça, por exemplo, ela deseja dinheiro, posses, posições sociais, casas, carro de luxo, etc. E em torno a ela existe toda uma cadeia de pensamentos e de sentimentos ao redor da cobiça que se auto-justificam, que se enchem ali de fantasias e motivos para que a cobiça continue existindo no nosso interior. A cobiça não encontra nenhum inconveniente em passar por cima de quem quer que seja, pisotear ali cabeças e corações para poder conseguir os seus objetivos. E ela se justifica com 1001 frases de efeito ali. Se crendo um vencedor, ou se crendo justo. A cobiça, ela deseja conquistas e fortunas, e para isso ela tem toda uma retórica, toda uma forma de pensar e de fazer planos. Ela sonha ali com os seus empreendimentos, com a sua carreira brilhante e inclui, inclusive, sacrifícios nesses sonhos. Planeja trabalhar muito, acordar cedo, duplicar os esforços, sacrificar fim de semana. Aí a preguiça, por outro lado, ela não tem nada a ver com esses sonhos, nada a ver com esses compromissos. O desejo da preguiça é outro diferente, que quando chega o momento de fazer sacrifícios, de trabalhar ou de estudar mais horas, aí a preguiça ela tem outro desejo, outra maneira de pensar e outra maneira de sentir. A preguiça, discursando na nossa mente, ela vai dizer: não, é preciso tomar a vida com mais calma. O importante é estar com a família e descansar. Se a cobiça é um trabalhador frio e calculista, a preguiça ela possui um temperamento familiar. A preguiça deseja colheita sem plantio. Ela deseja o fruto sem cultivo. Ela não quer ser importunada e que ninguém lhe diga o que e quando ela deve fazer. Ela protesta, se irrita,
relampeja quando alguém empurra ela para abandonar a inércia, a abandonar a frieza e a indiferença. Ela deseja ser servida sem servir, subir ao topo sem escalar, ganhar sem merecer. Já o orgulho, ele deseja reconhecimento, poder, status, e ele se fere mortalmente quando é criticado ou rejeitado. Raramente o orgulho reconhece os próprios erros, e ele se auto-engana como bondoso e benevolente. Quando os erros são evidentes e fica claro ali as ações reprováveis da pessoa, aí o orgulho ele se justifica a todos e discursa para si mesmo com uma grande eloquência sobre como o mundo não compreende ele e como o mundo não sabe valorizar suas qualidades. Se o mundo fosse justo, eu teria um lugar de destaque, todos me admirariam. Repete ali o orgulho para si mesmo 1001 vezes. A vaidade, que é a irmã gêmea, siamesa do orgulho, ela deseja fama, ela deseja estar no centro das atenções, ser aplaudida e admirada. Ela finge modéstia quando recebe ali elogios, mas ao mesmo tempo em que secretamente ela se regozija ali, em autoadoração. Quase como um matemático, a vaidade calcula cuidadosamente a imagem que ela quer que os outros tenham dela. Ela investe ali grande energia, investe empenho, escondendo fraquezas e defeitos, ao mesmo tempo em que tenta fingir naturalidade ao tentar colocar suas virtudes sob os holofotes. A vaidade, ela arruína a espontaneidade e a simplicidade. Ela leva o vaidoso a reforçar cada vez mais as suas máscaras. Ela vai maquiando a sua imagem ao ponto de não restar mais nenhum vestígio de verdade na pessoa. Muitas vezes, a vaidade, inclusive, ela se disfarça de timidez. Ela engana os demais e se auto-engana como se fosse humilde. Mas aí basta a gente olhar um pouquinho mais de atenção para a gente ver que esse elemento dentro de nós, a gente constata que a timidez, na verdade, ela não é mais do que medo de se expressar e se mostrar falho. Ele se trata da tentativa desesperada de garantir que as outras pessoas continuem com a imagem que possuem de nós. Uma imagem falsa. Quer ter o controle da imagem que os outros têm. Portanto, ela, ainda que seja uma imagem falsa, ela tem pavor de se desnudar publicamente e que todos ao redor possam constatar que, quiçá, a gente não se expressa tão bem, que nós não somos articulados, que as nossas ideias não são tão brilhantes quanto a gente pensava que era. Assim, a timidez, ela cria uma aura de mistério, um véu de distância. Ela se disfarça de humildade e profundidade, mas no fundo é para simplesmente não mostrar o fato de que o rei está nu. A gula, ela quer preencher o vazio existencial com preenchimento físico. Ela se fascina pela sensação e acredita que essa sensação vai trazer satisfação. Ela se identifica com a experiência sensorial absolutamente efêmera, passageira do sabor e encomenda o preenchimento da sua alma à experiência agradável, porém rasa, de sentir ali carícias no paladar. Não importa que por 1.000.000 de vezes nós cheguemos iludidos diante ali de uma comida saborosa, acreditando que nós seremos felizes ao desfrutar essa comida e que por 1.000.000 de vezes a gente sinta fastio e até um pouco de tristeza ali, minutos ou até segundos depois que a gente já está saciado.
A gula sempre nos convence de novo, e de novo, e de novo, que ela vai nos ajudar a nos desafogar dos nossos problemas e aliviar as nossas tristezas. Se a vaidade deseja desfilar o seu corpo perfeito ali pelas ruas e pelas praias por aí, faz exercícios e sacrifícios para ser desejada por todos, a gula, ela não tem qualquer compromisso com esses planos. A gula não quer agradar ninguém. Ela não quer ser sexualmente atraente para ninguém. Ela só quer mais uma ou duas ou muitas fatias de pizza. E se deleitar em tudo que faça carícias no seu paladar e no seu dolorido coração. Essa contradição entre vaidade e gula fica ainda mais evidente quando a gente observa, por exemplo, quando a gente observa solteiros e casados. Quando a gente é solteiro, a vaidade tem bastante força em nós, porque o ego sabe que ele está numa espécie de vitrine ali. Ele está à espera de ser comprado e precisa se apresentar a melhor forma de si mesmo para poder receber as melhores ofertas do público mais solucionado possível. A vaidade, ela costuma ganhar a batalha contra a gula, porque o ímpeto sexual, a busca por ser desejado, costuma ter mais força interna do que o prazer efêmero da comida e a retórica ali da gula. Quando a pessoa se casa, é apenas normal que pouco tempo depois ela passa a engordar e não possui mais aquela mesma régua ali de exigência visual que ela tinha consigo mesma antes do casamento. E por que acontece isso? A razão é muito simples. Porque ela não está mais numa vitrine. E pelo menos em teoria, ela não está mais aberta a novos lances mercadológicos ali. Então, consciente ou inconscientemente, a pessoa entendeu que não tem mais espaço para se comportar como se ela tivesse em plena savana na temporada de caça ali. E aí, naturalmente, a vaidade e a luxúria, elas perdem força na superfície da psique. Na superfície, que fique claro. E aí elas passam a ser abafadas pelo prazer da gula e dos programas familiares. A luxúria, por sua vez, ela possui como desejo secreto satisfazer todo e qualquer prazer sexual que ela possua e que ninguém a incomode. Ainda que não assuma, secretamente, ela deseja ser desejada por todos para que possa escolher parceiros sexuais como quem escolhe o almoço no menu de restaurante. A luxúria, ela se disfarça de romântica, ela faz poesia se for preciso, ela fala manso e calcula cada palavra, sempre tentando vender a imagem de pessoa ideal. E aí, se a vítima cai no canto da sereia, no brado trovador, aí ela se deleita no seu banquete e rola no leito de Procusto ali, até a satisfação dos seus apetites gulosos. Quando a paixão é saciada, quando não tem mais sabor de novidade no seu banquete, aí ela vira a página do cardápio. Cospe o bagaço do prato ali, igual quando o cachorro abandona o osso, depois de mastigado até a última fibra de carne ali, e vai buscar um novo almoço. Assim como a gente usa o fogo para cozinhar, um automóvel para se locomover e um cobertor para se aquecer, a luxúria usa o corpo de outra pessoa como um mero instrumento para poder sentir prazer sensorial, para nos servir nas nossas carências psicológicas
apetências táteis e necessidade de atenção. Para a luxúria, o fato de dentro desse corpo haver uma alma, haver sentimentos, haver um material anímico ali, que por certo é um material muito delicado, isso é um mero detalhe. A luxúria, ela finge interesse pela alma para conquistar o corpo. Uma vez que foi saciada, adeus, goodbye. A inveja, por sua vez, ela se sente inferior. Ela se sente pequena ou diminuída quando ela considera que alguém está melhor do que ela. Ela não pode aceitar que outras pessoas tenham roupas que eu ainda não tenho. O carro, a casa, o corpo, o cabelo, o marido, a esposa, o destaque que eu não tenho, porque isso é ficar para trás, isso é ser inferior. Não, eu não posso ficar para trás, eu tenho que trabalhar mais X horas, malhar e fazer dieta, etc., para poder conseguir o que todos estão conseguindo. A inveja, ela cria na nossa mente a comparação. E isso amarga a nossa vida de maneira estúpida. Porque ela faz a gente desejar a vida dos outros. E assim a gente não vive a nossa própria vida. A inveja, ela nos mantém fascinados, desejando coisas que outros desejam, e isso nos mantém distraídos para chegar a refletir e compreender o que é que nós realmente queremos para a nossa vida. A inveja é a engrenagem por trás de toda a maquinaria social. Ela é uma espécie de mola secreta que impulsiona todo o consumismo, todo o materialismo na nossa civilização. A ira é um desejo frustrado. Assim como uma criança que exige doces, exige ali as suas vontades e protesta ali, gritando e chorando quando ela não é atendida, a ira se revolta com o mundo quando as pessoas ou quando as coisas não saem do jeito que nós queremos e do jeito que nós acreditamos que as coisas deveriam ser. A ira dentro de nós, ela nos faz acreditar que nós sabemos fazer as coisas corretamente e que todos os outros são incompetentes que estão fazendo tudo errado. A ira é uma espécie de coragem que coloca ali sobre si mesma uma túnica de juiz. E ela se justifica como alguém que não suporta presenciar injustiças. Especialmente se essa injustiça é contra nós mesmos, óbvio, né? Como uma espécie ali de um verdadeiro inquisidor medieval, a ira assume os papéis de vítima, acusador e juiz. E sentencia ali qual deveria ser o castigo do malfeitor pelo dano ali realizado. A ira nos outros nós vemos como grosseria, estupidez, covardia, descontrole, falta de senso crítico, e a ira nos outros deve ser punida rigorosamente. A ira em nós mesmos nós vemos como restabelecimento da verdade, justiça, autodefesa e a defesa do que é certo. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7. A ira nos faz sentir corajosos e nós acreditamos piamente que nós somos o bem combatendo o mal. A ira crê que a ordem deve ser estabelecida
Ainda que seja, se for preciso, por meio da força, porque os fins justificam os meios. A ira possui um grande amigo, um irmão muito chegado, que é o orgulho. Quando o orgulho é ferido, quando nós somos criticados ou ofendidos, o orgulho chama a sua irmã em fração de segundos, para que aí essa juíza implacável venha nos defender e restabelecer a ordem da verdade. Qual verdade? A verdade de que nós somos maravilhosos e que jamais cometemos erros. Se alguém nos critica, essa pessoa deve pagar por isso. Nós poderíamos, assim, meus amigos, continuar descrevendo os nossos defeitos aqui em centenas, em milhares. Esse é o verdadeiro espelho no qual nós temos que nos olhar. Somos todos feitos do mesmo tecido, apenas separados pela tesoura, já dizia William Shakespeare. Esses elementos, meus amigos, estão dentro de cada um de nós, aqui e agora. Estão dentro de mim e estão dentro de você. Você mesmo que me escuta agora, nesse momento. Queira você aceitar esse fato ou não. E que atire a primeira pedra aquele que não tem esses defeitos. Se não aceita que tem esses defeitos, eu te convido a iniciar nesse instante o processo de autoconhecimento, tão necessário e tão urgente para todos nós. A pessoa que não aceita possuir defeitos dentro de si mesmo, isso se chama orgulho, se chama soberba. E a soberba é uma parte enorme da nossa própria inconsciência. E ela está aprisionando a consciência. E, por consequência, está aprisionando a nossa felicidade. Porque a natureza da consciência é de felicidade. Esses egos, esses agregados psicológicos que todos nós carregamos, resumidos de forma magistral pelo divino Kabir da Galileia, como os 7 pecados capitais, os quais eles são cabeças de legião e raízes de muitos outros defeitos. É precisamente isso que amarga a nossa vida. Todo ego, ele possui uma mesma natureza. No seu aspecto mais exterior está o desejo por algo, a busca por algum prazer. E na sua base e no seu tronco a sua natureza é de dor. A sua natureza é de eterna insatisfação e vazio existencial. A busca incessante que nós temos por prazeres é justamente para abafar, para tapar essa dor e esse vazio. Nós tentamos justificar a nossa existência e preencher o buraco no nosso peito com a busca por sucesso na carreira, por sucesso familiar, reconhecimento das pessoas, prazeres e conquistas. Tudo isso como forma de anestesiar o nosso não saber, a nossa falta de propósito e a nossa existência fria e vazia de significados. Minhas faltas ultrapassam a minha cabeça. Como fardo pesado, elas pesam sobre mim. Minhas chagas estão podres e supuram por causa da minha loucura. Estou curvado, inteiramente prostrado, ando o dia todo entristecido. Estou enfraquecido, completamente esmagado. Meu coração rosna, solto rugidos. Meu coração palpita. Minha força me abandona. A luz dos meus olhos já não habita comigo. Salmos 38.